Outra coisa muito importante é o seguinte, é muito importante, quando você vai fazer a marcação do paciente, você desengordurar a pele com álcool. Por quê? Porque quando você marca com um corante ou com a caneta marcadora, se tem gordura, aquilo borra, né? A marcação não fica uma linha bonitinha, ela fica uma linha grossa, ela perde a forma e você perde a referência. Então, é essencial isso, né? Você desengordurar a pele do paciente com álcool para depois você fazer a marcação. Só que depois que você marca, né, você tem que fazer a limpeza com uma solução para matar os micróbios da pele antes de cortar. Então, se você usar um produto, por exemplo, nessa sequência que eu estou me referindo, chamada azul de metileno, você desengordurou a pele, tá certo? Aí você marcou a incisão com azul de metileno. Aí depois você vai e passa uma gaze com clorexidina para poder desinfeccionar a pele do paciente. O que acontece? O azul de metileno ele é muito aquoso. Ele sai com o antisséptico que você usa para poder fazer asepsia da pele. Então, eu gosto muito mais de usar isso aqui, ó. É uma caneta para marcação cirúrgica, tá? Ela vem prontinha também, a gente usa essa caneta e depois joga fora. Essa aqui eu guardei para exemplificar, né? Aqui no consultório eu uso para fazer algumas marcações, quando eu preciso fazer alguns procedimentos mínimos, que não tem necessidade de asepsia igual de centro cirúrgico, né? Mas o que acontece? A marcação dessa caneta, ela não sai fácil, tá certo? Nem com álcool, tá? Ela resiste, nem com álcool não, nem com antisséptico, nem com a substância que a gente usa depois para poder fazer asepsia. Mesmo se você passar álcool aqui, ela ainda fica marcada por um tempo. Então é muito importante você usar a caneta ao invés do azul de metileno, tá? Outra coisa importante é você fazer o seguinte, você faz aqui a marcação, né? Vamos supor que eu fiz essa marcação com azul aqui, eu faço 3 risquinhos perpendiculares, tá? Depois que eu corto a pele, a ferida cirúrgica, depois que eu corto, ela se abre naturalmente, tá? Então eu marquei aqui, ó, essa linha horizontal, cortei, a ferida abre sozinha, tá? Depois, quando eu for suturar, quando eu for no final da cirurgia, quando eu for dar os pontos, eu tenho que tomar cuidado para não haver deslizamento entre os lábios, o lábio superior e o lábio inferior da ferida cirúrgica. Então é importante você fazer também umas marcações, né, transversais à linha de corte. Então eu vou unir sempre, dar um ponto, ó, pegando o risquinho de cima com o de baixo, aqui no meio de cima com o de baixo e aqui na extremidade direita de cima com o de baixo, né? Vocês entenderam? Para que não aconteça, né, um fechamento com fios que permite esse tipo de deslizamento que vai favorecer da cicatriz não ficar tão boa assim. É por isso que você sai muitas vezes na cirurgia com um monte de marca azul, entende? Só que depois isso vai saindo, dá um pouco de trabalho, porque essas marcações azuis com as canetas marcadoras cirúrgicas, elas são feitas mesmo para não sair facilmente. Então dá um pouco de trabalho, às vezes lá pelo 3º ou 4º banho que vai sair completamente. Mas sempre sai tudo, não precisa ficar com medo de ficar tatuada, tá? Ou tatuado. Também é importante que a ponta da caneta seja fina, né? Porque existem canetas e canetas de marcação cirúrgica. Se a ponta da caneta for grossa, o traço de marcação vai ser grosso. E aí você pode cortar no começo do traço, no meio do traço, embaixo do traço. Tem que ser uma linha bem fininha para você cortar exatamente em cima dela, para você não perder a referência da sua marcação, tá? Isso aí pode parecer uma coisa simples, mas tudo isso aí ajuda no resultado final.